E aí, galera, aqui é o Tai Sartório e eu tenho uma mensagem de Deus para você. Se você puder curtir o nosso vídeo e comentar, e também se inscreve aí, meu. Se inscreve no nosso canal, dá uma força para nós. O YouTube vai entender que essa é uma mensagem relevante e vai mandar para mais e mais pessoas. E tudo para glorificar o nosso Deus. Mas chega de conversinha. Vamos ler a Bíblia. Gênesis 50. Capítulo 22. O José ficou no Egito com os familiares do seu pai. Ele viveu 110 anos e ele viu a terceira geração dos seus filhos. Vamos parar aqui. Por que essa passagem? Essa passagem, ela é muito relevante e ajuda a gente a entender que a nossa vida, ela é feita em processos. O José, em inglês o Joseph, então se eu falar Joseph, você assimila aí que a minha Bíblia aqui é em inglês. Olha lá. O Joseph, ele, por 17 anos, ele morou com os pais dele e 12 irmãos. Quando ele tinha 17 anos, o pai dele mandou ele ir no field, no campo, né, levar comida para os irmãos dele, ver como é que estavam as coisas. E os irmãos dele, eles eram muito jealous. Esqueci o nome o que é jealous. Mas eu vou lembrar de acordo com a mensagem. Mas eles tinham muita... Cara, deu aquele branco sinistro. Invejoso aí. Obrigado, Senhor. Os irmãos deles tinham muita inveja do Joseph. E aí o que acontece? Quando eles viram o Joseph, eles falaram, vamos matar ele. Tá aqui no campo aberto, ninguém vai saber de nada. Porém, um dos irmãos teve uma ideia melhor. Tava passando uns carinha de uma cidade para outra, eles decidiram vender o Joseph para esses carinha. E esses carinha compraram o Joseph porque pensaram que o Joseph era um escravo. Levaram ele para o Egito e lá eles venderam o Joseph para um governador. E esse governador, ele virou um master do Joseph. E aí o que aconteceu foi, conforme o tempo, os anos foram passando, o master do Joseph teve uma confiança muito forte nele, porque ele era fiel no que ele estava fazendo. E aí ele começou a confiar bastante no Joseph. E ele começou a subir de cargo, e ele era responsável por tudo que o master dele tinha. E aí o que aconteceu foi que a esposa desse master cresceu o olho também no Joseph. E aí ela queria levar ele para a cama. E o Joseph falou, não, você é a mulher do meu master. Eu não vou fazer isso, eu não vou quebrar um princípio. Não vou fazer isso. E ela agarrou ele assim e foi levar ele para a cama. E aí o que aconteceu foi ele se livrou dela, né? Tirou a roupa dele, o roupão que eles usavam naquela época, e saiu correndo da casa. E aí o que aconteceu? A mulher começou a gritar e falou que ele estava tentando dar umas ideias nela e levar ela para a cama. E aí o patrão dele falou o quê? Ele estava desrespeitando minha esposa, colocou ele na cadeia. Olha que injustiça, né? Mas beleza. E ele continuou sendo respeitoso a todos os ambientes que ele estava. E na cadeia, a mesma coisa. Ele começou a servir, não tentava escapar. Ele estava lá porque ele acreditava que uma hora a verdade ia vir à tona, né? E aí foi. E continuou. E esse processo. E aí o pessoal da cadeia, os responsáveis lá, falou, cara,
O cara não tá tentando fugir, não tá dando trabalho para ninguém. O cara tá aí, anda de um lado pro outro, tá bem suave. E começaram a dar bastante confiança para ele. E ele continuou sendo, respeitando todas as regras, tudo da cadeia. E começou a ajudar lá, e de boa. Até que um dia, depois de muitos anos, né? Dois serventes do faraó foram para a cadeia. E aí eles tiveram um sonho, e aí eles estavam falando um sonho, e o Joseph, ele falou, então, esse sonho seu significa isso daqui. E ele deu a tradução para os dois carinha, e aí ele falou, quando esse sonho se tornar realidade, não se esquece de mim. E aí o sonho se tornou realidade depois de uns dias, e um deles esqueceu, o outro morreu. E aí o que aconteceu foi que depois de um tempo, o faraó teve uns sonhos e ninguém conseguia interpretar. E aí esse cara lembrou, ele, tem um cara lá na cadeia que ele é bom nisso daí, e Deus está com ele. E aí o faraó falou, então vamos lá, chama ele aqui que eu quero entender esse sonho. E aí foi, né? O José foi, tomou um banho, fez a barba, colocou umas roupas mais agradáveis e foi lá falar com o faraó. E aí o faraó falou o sonho, e aí o Joseph falou, então, é o seguinte, isso daqui que vai acontecer, vai ter uma farmácia na plantação e tudo aí, e você tem que se preparar. Isso daqui é o que você tem que fazer. Ou seja, ele traduziu o sonho do faraó e ainda por cima falou pro faraó o que ele tinha que fazer. E aí o faraó falou, é o quê, cara? Não tem ninguém aqui nesse reino, ninguém que tá aqui que é mais sábio e que ouve de Deus como você. A respeito ao trono, eu vou ser o faraó, mas você vai ser o governante do Egito. Então, da noite pro dia, o Joseph virou o governante do Egito. O que isso tem a ver agora? O Joseph, ele morou com os pais dele por 17 anos. Esse processo da vida dele foi por 13 anos. A passagem que a gente leu foi que ele viveu 110 anos. Ou seja, teve aí 80 anos só de alegria. 15 anos crescendo, 13 anos de processo difícil da vida dele. Porém, ele não quebrou nenhum princípio. E Deus estava com ele, porque ele estava fazendo tudo o previsto. E ele governou o Egito por 80 anos. Quantos de nós não quebramos princípios por coisa besta? Vai, pega a mulher do outro por coisa besta. Quantos de nós não quebramos princípio em negócios? Eu tenho negócios, cara. Eu falhei algumas vezes. Eu desrespeitei outras mulheres, por exemplo. Eu quebrei princípio. Nunca traí minha esposa. Mas eu quebrei princípio. Para quê? Para nada. Graças ao bom Deus que Ele nos ajuda, contanto que você se arrependa do que você fez. Ele nos ajuda a superar e ter sabedoria para não errar de novo. E nos dá sabedoria para ensinar as pessoas a não passarem pelos mesmos erros que a gente fez. Esse é o princípio da sabedoria. Porém, o que acontece? O Joseph, ele ensina a gente que, por mais difícil que a nossa vida esteja, para a gente continuar fazendo as coisas certas e acreditando em Deus, porque Ele vai nos dar a força e a sabedoria para quando os desafios acontecerem, Ele vai nos ajudar a sair por cima, a passar por cima disso
e continuar andando em frente. Eu tenho um desafio para você. Você consegue fazer isso daí? Ser honrar, né, os princípios da vida, os princípios do seu patrão, dos seus negócios, os princípios das outras pessoas? É muito difícil, porém não é impossível. Ele requer sacrifício, ele requer o processo. Para quando o propósito chegar, você vai ter um futuro brilhante. Porém, o que acontece? Nesse período do processo que a gente passa, a gente desiste. Exato. Fica muito difícil. E a gente desiste. A gente desiste do processo, a gente ora, Deus, tira, não quero mais. Não vou fazer isso, não quero. E a gente fala para Deus, eu não quero esse propósito que você está me dando. Eu não quero esses desafios na vida que vai mudar o meu caráter. Eu não quero. E Deus está falando, eu vou com você, meu filho. Vamos, bora! E aí você fala, eu não quero. Você vai me abandonar, eu não quero, eu não confio nesse processo. Eu não vejo que da noite pro dia minha vida vai melhorar. E a Bíblia aqui fala, mano, a Bíblia fala que o choro dura por uma noite e a alegria ela vem pela manhã. Mas a gente acha que não, né? A gente acha que não, que a nossa vida vai ser miserável pro resto da vida. Quantos de nós? Esse processo essa semana, queria desistir de tudo. Minha mulher virada no girar, ela falou, não vai. Não vai. Olha pelo lado bom. Eu escutei um sermão do pastor Tiago Brunet, cara muito inteligente, os processos da vida dele, como ele ensinou as coisas, me ajudou a olhar com uma visão diferente. E aí, as coisas, depois que eu entendi desses processos da nossa vida, eu falei, não, tá difícil, Senhor me ajuda. E aí foi ficando mais leve. O que aconteceu? No meio da tempestade eu tive paz. O homem, ele é responsável pela energia da casa. Se o homem está estável, a casa está estável. Sua mulher pode ficar para cima e para baixo, mas está tudo estável. Suas crianças, está tudo aqui, ó. Se você, homem, perde a cabeça, isso e aquilo, sua família fica assim, mano. Fica assim, suas crianças começam a ficar doidas e chorar e tudo mais. Mas aí quando você acha paz, o ambiente da sua casa muda. A energia muda, você muda. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer 2 orações. A primeira oração é para você que ainda não conhece, não tem Jesus no seu coração ou se desviou de Jesus por algum tempo. Eu vou orar com você para você voltar pro reino de Deus. Não tô falando para você ir para a igreja, mano. Por mais que isso daí seja bom, é um processo. Estou falando para você aceitar o Jesus como seu Senhor e Salvador. E depois eu vou orar para que Ele te ajude nesse processo. Então vamos lá. Ora comigo, se você ainda não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia fala, se você acredita em mim com o seu coração e confessa pela sua boca, aí a história é diferente. Não adianta só você saber, não, Jesus está lá, obrigado, é isso aí. Não, você acknowledge Ele, aceita quem que Ele é e chama Ele para dentro do seu coração. E aí que as coisas muito loucas acontecem. Mas vamos orar então. Repete comigo, por favor. Senhor Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu abro as portas do meu coração. Venha e faça morada. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas
decisões. E eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Venha e faça morada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E agora deixa eu orar por você, irmão. Senhor Jesus, eu agradeço por tudo de bom que o Senhor tem feito na nossa vida. Todos esses processos. Senhor Jesus, por mais que você, naquela tempestade, que os discípulos te acordaram, e você foi lá e você falou, paz, fica estabilizado. Eu não vou orar isso na vida dos meus irmãos, mas eu vou orar que você dê a força, a sabedoria, para eles se destacarem nesse processo da vida. Senhor Jesus, eu oro para que você abençoe eles e continue mostrando o melhor caminho para eles irem. Senhor, eu agradeço pelos processos que nos dão força para continuar andando e fazendo as coisas certas. Senhor, eu peço que meus irmãos, minhas irmãs não quebrem nenhum princípio para chegar onde o Senhor quer que eles cheguem. Eu peço-te, Senhor, que o Senhor dê estabilidade, dê essa paz que passa todo o entendimento para eles em nome de Jesus. Senhor, abençoe meus irmãos e minhas irmãs, porque grande é aqueles que estão dentro da gente, não o que governa esse mundo. Senhor, o Senhor falou que o choro dura só por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio e eu oro para que a vida dos meus irmãos tenha um massive turnaround, que a vida vire de cabeça para baixo e tudo que eles estão passando, que eles passam, que essa sessão passe. E, Senhor, que eles consigam ver o que o Senhor tem no amanhã para eles. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão. Fica com Deus. Tamo junto. Amo vocês.